comunicado de liderança com a anuência do líder vereador Cláudio Fonseca, informar que hoje foi realizada a última reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude. Nós fizemos um balanço das atividades desse ano. A comissão demorou bastante tempo para ser instalada, foi instalada só no final de junho. A primeira reunião de trabalho mesmo aconteceu em agosto. Mesmo assim, só no segundo semestre conseguimos fazer 10 reuniões, mais uma audiência pública, cada uma delas com no mínimo 2 horas, muitas delas com mais do que isso, e discutimos principalmente um projeto de lei de novembro de 2016, que é o PL 560, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento dos conselhos tutelares. O projeto é bastante complexo, com alguns pontos polêmicos, e nós discutimos linha por linha, artigo por artigo, com a presença de dezenas de conselheiros tutelares e de seus representantes, de ativistas da área da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Vários vereadores, quando não puderam estar presentes, se fizeram representar lá. E agora a gente tem o desafio de construir um substitutivo. O projeto chegou a ser aprovado em primeira votação, ainda em dezembro de 2016, e agora construir um substitutivo que reúna aquilo que já foi pacificado, aquilo que é consenso entre todos os que participaram das discussões, e vamos destacar alguns trechos do projeto que ainda são polêmicos ou sobre os quais ainda tem controvérsia, para fazermos consultas públicas pelo site da Câmara, para fazermos consultas em audiências públicas. Então, esperamos ter um bom ritmo de trabalho no ano que vem, para tratar disso. Ano que vem é ano de eleição do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e de eleição de conselhos tutelares também. Há muito que se discutir sobre o formato das eleições, a transparência, a fiscalização, os prazos de divulgação e assim por diante. E lembrar, presidente, que uma das razões pelas quais foi difícil instalar a comissão foi conseguir 9 integrantes com a disponibilidade necessária para assumir mais um compromisso fixo na casa com uma comissão permanente. São as comissões ordinárias permanentes, mais as extraordinárias, mais comissões temporárias de estudo, parlamentares de inquérito e inúmeros outros compromissos, frentes parlamentares. Então, é difícil conseguir um número suficiente de vereadores com a disponibilidade, ainda que tenham interesse, com a disponibilidade de participar das comissões extraordinárias. A Comissão do Idoso, da Assistência Social, não chegou a ser instalada esse ano. E nós fizemos uma proposta no Colégio de Líderes para diminuir o número de integrantes das comissões extraordinárias permanentes, porque se elas tiverem 5 integrantes, com 3 membros você já tem quantidade suficiente para produzir uma deliberação, por exemplo. No Colégio de Líderes, quando isso foi apresentado, houve aceitação geral, ninguém se opôs, na verdade. Então, a gente está aqui na expectativa de que seja aprovado, para que já no ano que vem as comissões extraordinárias consigam funcionar regimentalmente como se deve, e a gente não faça só reuniões de trabalho sem a possibilidade de aprovar deliberações na comissão. E, mudando de assunto, presidente, destacar, eu soube hoje, e ainda não li a ata da reunião, não vi o resultado, mas ontem o Compresp aprovou a proposta de construção das torres do Grupo Silvio Santos no terreno da Rua da Abolição. O Conselho Estadual e o Conselho Nacional do Patrimônio Histórico já tinham dito que o tombamento do Teatro Oficina não implicaria, não impediria a construção das torres. A meu ver, o Compresp devia analisar o tombamento do bairro do Bexiga. O bairro do Bexiga é tombado, e um bairro tombado significa não só a preservação dos prédios, mas o traçado das ruas, o uso que é dado dos imóveis, o uso dos imóveis residenciais e comerciais, as características todas do bairro. E, a meu ver, é impossível erguer 2 torres daquele tamanho previsto e manter o bairro do Bexiga com as suas características históricas mantidas e preservadas. Não foi assim que entendeu o Compresp, mas aqueles vereadores que lutam pela instituição do Parque do Bexiga, ali naquela área da abolição,
se contavam com a rejeição do Compresp, a proposta do Grupo Silvio Santos, como eu contava, agora, vamos dizer, para que as torres não sejam construídas, a única possibilidade que resta seria ou a desapropriação do terreno, ou, como foi resolvido no caso do Parque Augusta, a troca daquela propriedade particular por alguma outra propriedade. Eu torço para que o bairro do Bexiga tenha as suas características históricas mantidas, isso é vida, não é só prédio e construção, e, na verdade, possa melhorar em relação, por exemplo, à área verde, área de fruição e lazer, e não piorar como é possível com 2 baita polos geradores de tráfego e de valorização do metro quadrado, de um jeito que vai ser difícil a população atual continuar dando conta de morar ali. Obrigada, presidente.